Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quatro operações aí na lógica proposicional, relacionando já com as portas lógicas. Então, o objetivo desse vídeo é revisar a maneira como nós podemos fazer a notação aqui das portas lógicas com esse tipo de diagramação que a gente já viu em outro vídeo e lembrar exatamente, né, qual é o nome das operações lógicas que estão envolvidas e também qual é a notação que a gente pode usar para essas expressões na própria lógica proposicional. Tá? Então temos a notação para portas lógicas e vamos ter também a notação em termos da lógica pura. Então, como é que a gente vai representar aqui? Nós vamos falar sempre em duas entradas. Nesse caso, serão as entradas A e B. E os valores que as entradas poderão ter serão 0 e 1. Mas lembrando que o 0 é igual ao falso, tá? Quando a gente estiver falando na lógica, às vezes aplicada aí a proposições, a linguagem, a argumentos, e o 1, tá, vai ser equivalente ao verdadeiro. Então, quando a gente fala sobre circuitos, a gente vai falar em geral sobre 0 e 1, 0 como 0 volts e 1 como 1 volt ou mais, né, corrente ativada ali naquele ponto do circuito. E quando a gente falar em argumentos ou proposições, a gente vai falar em verdadeiro e falso. Então isso aqui é para permitir a tradução, né, de uma notação para outra, de um tipo de questão para outra. Lembrando que a lógica, né, que está em jogo aqui, a lógica proposicional, é a mesma lógica nos dois casos. Então, vamos começar. Aqui nesses diagramas, então, as entradas, né, vão ser, como eu disse, A e B. Vamos começar com a conjunção aqui. A conjunção pode ser chamada também do E, do AND, que é o E em inglês, ou conjunção. Aqui nós temos então duas entradas, uma delas é o a outra é o B. E a saída, né, que nós temos aqui é o que nós vamos chamar de conjunção de A e B e que nós vamos representar aqui como A vezes B. Tá? Esse pontinho aqui é o mesmo que a gente usa na matemática para representar a multiplicação. Existem ainda, tá, outras maneiras da gente descrever, né, esse resultado. Nós vamos colocar aqui embaixo na tabela, tá, como A vezes B, vai ser essa notação principal que a gente vai utilizar, mas é importante que vocês saibam que existem outras notações possíveis. Uma delas é representar a B sem o pontinho no meio, que é a mesma coisa que se faz na matemática, tá? Existe uma razão para que isso seja assim, mas nós não vamos entrar nesse ponto no momento. Uma outra notação possível é a circunflexo B, tá? A circunflexo B. Ou ainda, tá? Seria possível também chamar isso aqui de A e esse E comercial B. Tudo isso são outras maneiras alternativas da gente representar aqui a conjunção ou E, tá bem? Então, como que funciona esse operador? Qual é a lógica dele? Antes da gente chegar nessa parte, vou colocar aqui então a maneira como a gente coloca, né, as possibilidades de entrada aqui. A e B são os inputs, né, as entradas para essa operação. Nós precisamos aqui na tabela, né, eu já fiz um espaço para 4 linhas, porque nós temos aqui duas entradas. Quando a gente tem duas entradas, né, cada uma delas pode ter dois valores, o 0 e 1, né, se trata de operações binárias aqui. Então, nós elevamos o 2, do fato de serem operações binárias, ao número de entradas, nesse caso duas, então teremos 4 linhas. E essas linhas precisam contemplar todas as possibilidades, né, que nós temos aqui. Se nós tivéssemos 3 entradas, precisaríamos, por exemplo, 8 linhas na tabela. Tá? Aqui nós só vamos trabalhar com 2 entradas. Então, uma maneira de a gente fazer isso é começar colocando as possibilidades para o A. Vou usar nessa ordem: 0, 0, 1, 1. Então, e depois eu coloco as possibilidades para o B,
começo com o 0, alterno para o 1, faço 0 novamente e vou para o 1 mais uma vez. Então, veja, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, essas são todas as possibilidades de combinação aqui dos valores, né, que essas entradas podem assumir. Então, quando A está 0, isso quer dizer que o A está com 0 volts, né, ou que é falsa a proposição. E quando tem 1, quer dizer que a proposição é verdadeira ou que lá no circuito aquela entrada está ativada, né, que ela tem uma voltagem passando ali. Como que a gente calcula, então, o comportamento da conjunção, né? A conjunção, ela só retorna 1 se as duas entradas forem 1. Então, o único lugar onde ela vai retornar 1 será aqui. Nos outros casos, como existe pelo menos uma entrada que tem valor 0, ela assume o valor 0 em todas elas, tá? Então, resolvida a conjunção. Isso aqui é a conjunção, tá? A gente precisa memorizar, basicamente, né, qual é o caso em que ela é verdadeira. Próximo operador aqui é o não e, ou em inglês NAND, tá? Então, novamente, aqui nós teremos duas entradas. Uma delas é o A, a outra é o B novamente. E a saída aqui, né, é o que a gente vai chamar de A vezes B com uma barra em cima. Essa barra indica a negação, tá? O NAND é, na verdade, então, a negação do operador e, a negação da conjunção. Quais são as outras notações aqui? Essa aí mesma que a gente vai usar vai ser essa aqui, estar em cima, né? A vezes B com a barra de negação em cima. Uma outra notação possível é o AB sem o sinal de multiplicação, novamente com a barra em cima, ou ainda, né, o uso desse sinal que eu vou colocar aqui, uma setinha para cima, que é a chamada barra de Schaeffer, tá? Então, todas essas são notações possíveis que vocês podem encontrar dependendo do livro, né, dependendo da questão que forem considerar sobre esse assunto. E a representação aqui da porta lógica é parecida, tá, com o E, mas acrescentando essa bolinha, tá? Lembrando que essa bolinha vem lá da negação ou do inversor e representa, então, nos diagramas aqui que existe uma inversão. Então, é o análogo dessa barra aqui, tá bem? Como que a gente faz para calcular aqui, ou qual é a definição, né, do comportamento do NAND? Tá? Então, esse aqui é simplesmente a negação do que acontece com o E. A maneira mais fácil de lembrar é simplesmente inverter o E. Então, onde o E terá 1, esse aqui terá 0. E onde o E tiver 0, haverá 1 no NAND. Tá? Então, basicamente invertemos. Tá? Por isso, essa é a bolinha que faz essa inversão, ou essa é a barra que faz a negação. Tá? É realmente isso que acontece se a gente olha, coloca lado a lado aqui essas duas operações lógicas. Então, se a gente olha aqui para as entradas originais, né, o que acontece? O NAND ele só é falso quando as duas entradas são verdadeiras, ou só retorna 0 quando as duas entradas são 1. Ok? Próxima operação aqui é o OR, tá? Que isso também chama em inglês de OR, ou ainda disjunção inclusiva, tá? Essa operação novamente vai receber as mesmas duas entradas que nós estamos considerando, o A e o B. E a saída aqui, a gente vai usar a seguinte notação, A mais B, tá? O mesmo sinal da soma lá na matemática, tá bem? A gente vai fazer essa notação aqui embaixo, mas a gente vai lembrar mais uma vez quais outras notações são possíveis aqui. Então, além do A mais B, a gente pode usar aqui esse sinal aqui, que é como se fosse um Vzinho, ó, que quer dizer A ou B também, tá? Outra forma de representar a mesma operação, tá? Então, para todas elas, a gente tem notações variadas possíveis. Como funciona a disjunção inclusiva?
Essa aqui é a maneira mais fácil da gente lembrar, é lembrar que ela só é falsa quando as duas entradas, ou seja, quando A e B forem falsas. Ela só retorna 0 quando as duas entradas forem 0. Então esse aqui é o único lugar onde ela vai retornar 0. Nas outras linhas ela vai retornar 1, porque em todas elas, tá, nós temos pelo menos uma entrada que é 1. Então aqui temos 1 porque sempre tem pelo menos uma entrada 1. Nesse caso, quando tem duas entradas 1, ela também retorna 1. Ok? O último operador que a gente vai ver aqui nesse vídeo é o não ou em inglês nor. Tá? Como funciona esse aqui? Então ele vai ter novamente as mesmas entradas que a gente vem considerando, A e B. E a saída aqui vai ser análogo com o que acontece da conjunção para o NAND, tá? Aqui a gente vai ter o A mais B com uma barrinha de negação em cima. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá para aparecer ali. Novamente a gente vai usar essa notação que eu coloquei ali em cima, tá? Mas existem notações diferentes. Essa notação aqui, a alternativa é uma barra, agora uma barra para baixo, tá? Não uma barra de Sheffer, mas isso que é chamado aqui de seta de Peirce, tá? Então essa seta para baixo é também uma notação possível aqui. Deixa eu puxar um pouquinho novamente aqui para aparecer a entrada. Como que a gente calcula o valor aqui, tá? Então isso aqui é exatamente a negação, tá, da disjunção inclusiva, tá? Essa bolinha novamente, tá? Assim como acontece da passagem do E para o NAND, essa bolinha aqui representa a negação do OR. Como que nós representamos nesse caso aqui, ou qual é a definição do funcionamento desse operador aqui? Então ele novamente, tá? Assim como daqui para cá a gente inverte, né, da disjunção ou do OR para o NOR, a gente vai simplesmente inverter o resultado. Então é como se pegasse o resultado do OR e o invertesse. Como que a gente faz isso? Simplesmente onde era 0 ali, a gente coloca 1, e onde era 1 a gente coloca 0. Olhando para os valores originais das duas entradas novamente, tá? O que acontece no NOR? Ele só é verdadeiro quando as duas entradas for 0, certo? Ele só dá 1 quando as duas entradas são 0, enquanto que o OR só retornava 0 quando as duas entradas eram 0, ok? Então, esses são os operadores. Lembrando só para a gente completar aqui, tá? Que a gente tem também a negação, tá? Então, o NOT, e ele é representado com um triângulozinho e a bolinha, tá? Ficou um pouco estranho aqui, mas a gente poderia ter A e a negação de A. Se a entrada, então, fosse 1, a saída seria 0. Se a entrada fosse 0, a saída seria 1, tá? Então, assim, nós temos aqui uma boa parte das operações lógicas que nos interessam eventualmente, tá? E representadas tanto no diagrama de portas lógicas quanto na notação da lógica pura, por assim dizer, tá? Que é mais usada com o nome deles, tá? E as notações possíveis, tá? Essa tabelinha aqui, então, resume, permite que vocês traduzam aí na maioria dos livros ou problemas que vocês podem encontrar sobre esse assunto. Beleza, gente? Era esse o conteúdo, então, desse vídeo.